Fala galera, seja bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e estamos de volta para mais um podcast, e dessa vez sobre como o cristianismo reformado chegou ao Brasil. Acompanhe agora uma palestra com o pastor Abraham de Graaf, ele que é um missionário holandês enviado ao Brasil pela Igreja Reformada de Hamilton, Canadá. Não se esqueça, se inscreve no canal, marca o sininho das notificações e compartilha com todo mundo que você conhece. Aproveita então o nosso segundo podcast, /palestra. A pergunta, ou mais ou menos o tema que o pastor Ademir me deu, é para realmente mostrar como a reforma chegou ao Brasil. Quando nós falamos sobre isso, então que muitas pessoas não têm aqui no Brasil ou aqui no Nordeste não têm tanto conhecimento a respeito disso. Vocês estão experimentando isso, como dizer, na carne, posso dizer isso desse jeito, então que as pessoas realmente acham que é uma seita, que não tem nenhuma ligação com as igrejas antigas. Então o que eu quero ver, o que eu quero mostrar realmente como é a linha da reforma até então hoje, e dá para entender que quem quer falar sobre 400, 500 anos então de reforma, história, igreja, então eu posso encher a noite inteira. Então eu tenho que realmente escolher certos pontos e falar um pouquinho sobre isso. É como eu estava pensando, quase, eu não sei se vocês já observaram uma pintura de Van Gogh. O estilo que ele só está, como dizer, com pequenas coisas, então ele está fazendo um quadro, não é um desenho bem completo. Assim eu também vou tentar, com pequenos passos, mostrar uma história de 500 anos. Eu entendi, nós estamos aqui, certo? Eu entendi que vocês, então essa semana, quinta-feira, já assistiram um filme sobre Martin Lutero, não foi? Então, esse filme é muito bom, então mostra realmente uma parte da história dele. Como você sabe, tudo isso aconteceu em Europa, em Alemanha, na cidade de Wittenberg. Lutero que lutou com a ideia, como eu posso me justificar perante Deus? Como eu posso ter paz com Deus? E ele chegou no caminho de fazer boas obras, para realmente agradar a Deus, e assim ele se tornou um monge, um servo de Deus, mas cheio de dúvidas. E eu não sei se todo mundo já sabe isso, mas lendo então a Bíblia, especialmente a carta aos Romanos, e o primeiro capítulo, então ele viu num certo momento, Romanos 1, 16, 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E isso abriu os olhos dele, que a fé em Jesus Cristo realmente então ia salvar a sua vida. Isso acendeu um fogo dentro dele. E por isso também, vamos para slide número 2. Certo? Então isso levou o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Ele colocou os 90 teses na porta da capela de Wittenberg e um grande protesto contra as indulgências. Ele ficou indignado que a Igreja Católica naquela época realmente estava propagando realmente que você poderia comprar a sua salvação pelas indulgências. Não somente para você, mas também para os outros. Pagar dinheiro para purificar a alma. Pagar dinheiro para se justificar perante Deus. Ele considerou isso uma ofensa contra o único sacrifício de Jesus Cristo na cruz.
E por isso ele agiu dessa forma. Agora, ontem eu já falei um pouquinho, eu disse, Lutero então não caiu do céu. Ele realmente então está dentro do movimento histórico. E ele, eu acho que foi grandemente, por uma grande parte, influenciado por Erasmo de Roterdão. Erasmo era humanista, estudioso, que já em 1509 ele escreveu o Elogio da Loucura. Eu toquei isso ontem, então, naquele momento já disse, então, alguém disse uma vez, você devia observar o século XVI pelos óculos de Erasmo. Eu acho que ele pensou nesse livrinho, o Elogio da Loucura. Nesse livro ele realmente critica a Igreja Católica, os costumes dos padres, também dos monges, a riqueza da Igreja, como a Igreja, realmente o estilo da Igreja. E você viu no filme um pouquinho disso, né? Então também as indulgências eles serviram para construir o grande igreja lá em Roma, o São Pedro e o Catedral. Então todo o dinheiro foi levado para lá. E a igreja realmente vivia em grande luxo. Esse livro, Elogio da Loucura, é considerado um dos mais influentes livros da civilização ocidental e um dos catalisadores da Reforma Protestante. Porque isso já despertou, eu acho que a mente de muitas pessoas, então, sobre o que está acontecendo, o que estava errado. É uma apreciação, eu ia dizer, satírica dos abusos supersticiosos da doutrina católica e das também supostas práticas dentro da igreja. Tem que ter lido uma vez na sua vida. É um dos livros da literatura mundial que você deve ser lido na sua vida. E depois, as Institutos do João Calvino é outra. Eu já vi aqui quando eles apresentaram os livros, mas as Institutos de João Calvino é um grande catecismo e você vai ler e você vai combinar também com esse livro, porque Calvino também sabe realmente criticar os costumes da sua época e realmente mostrar o que está errado na Igreja Católica, porque então eles estão se levantando para um protesto para reformar a Igreja. Mas o Erasmo, ele também escreveu, eu acho que você pode discutir o que é mais importante para comemorar os 90 teses de Lutero, ou o Textus Receptus, quer dizer, a tradução do Novo Testamento, que Erasmo realmente fez em 1516, um ano antes que Lutero, então, colocou os 90 teses na porta da capela. Esses Textus Receptus, quer dizer, até naquele momento, os teólogos estavam lendo a Bíblia em latim, mas ele foi para o grego. Ele realmente colocou um texto ali que mudou também, eu acho, que o mundo teológico. E nós sabemos que tanto Lutero, como Calvino, como todos os reformadores, tinha esse texto, então, como base dos seus comentários. Calvino usou, Lutero também, quando ele estava escrevendo a Bíblia. Vocês poderiam ver no filme também que Lutero realmente estava lá naquele castelo e só trabalhando para traduzir a Bíblia, e no final ele deu essa como presente ao governador do Palatinato. Então, ele usou também o Textus Receptus. Era um texto muito importante, e dentro desse texto também já tinha uma tradução que chocou a Igreja Católica. Porque Calvino realmente, lendo o texto e realmente colocando o texto
acessível para todo mundo. Bom, é um fermento que realmente começou a trabalhar, porque assim ele reagiu, ele atingiu a liderança. Então todos os líderes reformadores também, que trabalhando com esse texto, abriram seus olhos e começaram a pregar diferentemente. Certo. Mas eu chamo Erasmo, eu não vou chamar Erasmo um reformador da igreja. Eu chamo ele o reformador que não queria ser reformador. Porque ele ficou dentro da igreja de Roma, mas foi ele que eu acho que realmente, como dizer, ativou e despertou o Lutero, o Calvino, o Zwingli e todos os reformadores sobre as coisas erradas que estavam na igreja, mas ele nunca queria sair. E pode ser porque ele então acreditava também, os reformadores pregavam a graça de Deus. Nós somos salvos pelo único sacrifício de Jesus Cristo, pela graça de Deus, e não pelas obras dos homens. Lutero realmente foi bem forte nisso. Mas, nesse ponto, Erasmo não concordou com ele. Ele escreveu um livro sobre o livre-arbítrio, que foi publicado em 1524, e isso causou o conflito com Lutero e Calvino, porque isso foi um confronto com a pregação da graça de Deus. Só a graça, só então o sacrifício de Jesus Cristo, só a fé. O livre-arbítrio é uma outra linha que no século XVI era muito forte na Igreja Católica. Que realmente você tinha, por um lado, a teologia de Agostinho, mas por outro lado, o pelagianismo, ou semi-pelagianismo, que estava lá também. E já é provado que o Concílio de Trento, o grande concílio da Igreja Católica no século XVI, para a Contra-Reforma, se você vai ler as atas, você vai ver que o semi-pelagianismo, a doutrina do livre-arbítrio, o homem então tem que realmente participar para realmente se salvar, é muito forte e até está dentro das atas. E assim, o confronto com isso foi ataque contra a doutrina da graça, e só pelo sacrifício de Jesus Cristo. Agora, vamos. O Lutero não foi o único reformador. Todo mundo já sabe, então nós temos essa banner aqui. Fala sobre Farel, Calvino, Beza e John Knox. São os 4 reformadores que eram muito importantes em Genebra. É a linha, eu ia dizer, reformada calvinista. Farel foi o primeiro que estava trabalhando em Genebra. Ontem, você mostrou, o pastor Adamir mostrou um pequeno filme de 10 minutos então, sobre a vida de João Calvino. E ali foi contado a história que Calvino chegou em Genebra, não queria realmente ser reformador, mas Farel, que realmente encontrou ele, num sentimento jurou, realmente, parece que as palavras foram bem fortes mesmo, que até Calvino estava tremendo, mas jurou que ele devia fazer isso, porque senão realmente a maldição de Deus ia cair em cima da vida dele. Então Calvino ficou. Farel, então, é o primeiro reformador de Genebra. João Calvino, então, chegou para ajudá-lo. Theodor Beza é o substituto de Calvino. Quando Calvino faleceu em 1564, então Theodor Beza, que já estava lá, ele continuou com o trabalho até os anos 80 do século XVI. Ele realmente foi o grande líder do movimento calvinista, que, bom, não sei se naquele momento já poderia chamar calvinista, mas da reforma ali em Genebra, e ele tem muita influência ali naquela época. John Knox não é tanto, acho que Genebra, mas mais ligado com
Escócia, a grande reforma da Escócia, o norte de Inglaterra. João Calvino, aqui tem João Calvino. Então, alguma coisa sobre a influência de João Calvino. João Calvino estava numa cidade que de fato era bem isolada, em Genebra, a fronteira de Suíça e França. E ele foi muito influente. Eu acho que no primeiro lugar, por causa das pregações, o homem pregava quase diariamente. Ele fez uma obra, eu acho incrível. Porque assim, pregando diariamente, ele usou os seus sermões para fazer comentários. Se você vai ler os comentários de João Calvino, que começa de Gênesis até o penúltimo livro da Bíblia. O Apocalipse, ele nunca fez um comentário sobre o Apocalipse, mas até 1 João 3, então ele realmente é a obra grande dele, de todos os comentários. Então, se você vai ler, você vai descobrir. São todos sermões que ele fez e depois então ele uniu e fez os comentários que se espalharam, são traduzidos em muitas línguas. Então, os sermões dele, os comentários dele, eu ia dizer o catecismos dele, e falando sobre os catecismos, o catecismo de Genebra, catecismo de Genebra, mas também as institutas inicialmente começaram como um catecismo bem pequeno, mas depois, então, agora são 3, 4 livros, 4 volumes. É bem grande, ele realmente, cada vez ele aumentou partes. Mas as institutas é uma obra da literatura mundial, eu ia dizer. Todo mundo que passou por esse livro não é mais a mesma pessoa. Ele vai mudar você. Você vai ler e você vai realmente aprender dele ele tem uma grande espiritualidade. Você sente realmente a fé dele e o zelo dele, e ele é bem, racional, mas não somente isso. Ele realmente escreveu um grande livro. Tem as cartas dele, é outra coisa que deixou ele muito influente. Ele mandou cartas para colegas, cartas para governadores, cartas para reis, cartas para imperadores. Ele tinha uma correspondência enorme com qualquer pessoa que ele queria influenciar, que ele queria realmente falar com quem ele queria falar. Tem cartas com os reis de Inglaterra, com os governadores de Holanda, e o homem quando você vai realmente pensar sobre tudo isso, eu entendo, onde foi dito também, quando a esposa dele faleceu, ele não se casou mais. O homem seria quase pecado, porque ele estava tão ocupado. Eu me lembro uma vez que eu comecei como pastor, devia fazer um curso de organizar o meu tempo, e o líder, então, ele viu, era solteiro, então ele viu o que estava fazendo. Ele disse: primeira pergunta, você é casado? Ele diz: não, eu não estou casado. Muito bom, ele disse, porque senão eu tenho que realmente falar outra história, dizer outra história para você, porque desse jeito você ia acabar com o seu casamento. Ele então ficou solteiro, depois viúvo, e se dedicou, se casou com Cristo, com a igreja de Cristo, e se dedicou à obra de Cristo, e assim ele se tornou um homem grande em toda a humildade que ele tinha. João Calvino. Aqui você tem a carta, a mapa de Europa. Então podemos ver que bem no meio você pode ver uma coisa
que Switzerland, Suíça, é uma carta um pouco europeu neste momento. Eu não encontrei um mapa em português a respeito disso. O que é roxa é luterano. Noruega, Dinamarca, Alemanha. O que é amarelo é católica. Onde tem rocha assim, é calvinista. E tem Inglaterra, é anglicano, é diferente disso. Escócia também é a mesma cor como Suíça. E você tem lá no meio, você pode ver Genebra. De Genebra, então, a grande influência foi para a França. Calvino era de França. Então, ele mandou, ainda vivo, muitos pastores para a França. Por isso, lá no sul da França, você pode ver, e no meio, a influência dos huguenots, se chama, os calvinistas, era muito forte. França conhece uma história de 100 anos de guerra entre católicos e calvinistas. Cada vez, não continuamente, mas 10 anos de guerra, paz. Mais 5 anos de guerra, paz. É assim, eu acho que tem 8 guerras durante esse século. De França, a influência de Calvino foi para cima, para o norte, e chegou na Holanda. E Escócia, John Knox. Inglaterra é anglicana. Então, lá na Inglaterra, então no settlement você tem a igreja anglicana e os congregacionalistas vêm dali. E eu acho que também os presbiterianos, originalmente. Mas isso é outra história. E bom, assim foi mais ou menos em 1560, João Calvino ainda está vivo, foi a divisão do continente, certo? O que para nós é importante, então, são os huguenots, França, neste momento. Porque eles foram os primeiros protestantes que chegaram aqui no Brasil. Estimulados por João Calvino, o admiral de França, então, mandou navios para Brasil e eles chegaram, huguenots, na Baía de Guanabara. 1550, 1560. Eles chegaram lá e iniciaram uma colônia e eu acho que é comércio, e também para fazer comércio com os índios. Tem um livro aqui, o que eu tenho é A Tragédia da Guanabara, João Crespin, que conta toda essa história, porque no settlement houve um conflito na liderança, entre o governador e os pastores. Ele mesmo pediu no settlement pastores e recebeu os pastores da linha de João Calvino, huguenots. Mas isso entrou num conflito e terminou com a morte dos pastores, não todos, eu acho que um saiu. 3 pastores eu acho que foram então assassinados, ou julgados e assassinados. E antes de morrer, eles escreveram uma confissão de fé da Guanabara, que é uma das primeiras confissões, então, antes do catecismo, antes da confissão belga, antes então do cânones de Dort. Brasil já tinha uma confissão reformada, a confissão de fé de Guanabara. E é bem interessante para realmente ler, para tomar conhecimento disso. Ok? Não sei se esse livro ainda existe, não está lá. Eu vi isso. Então, isso foi o primeiro contato entre a Reforma, Calvinismo, Huguenots e Brasil. Depois, 1572, a Noite de Bartolomeu.
isso foi um grande desastre, uma tragédia na França. Naquela noite, então, o príncipe que era calvinista ia se casar com uma católica, um tipo de acordo politicamente que eles fizeram naquela época, mas foi um grande desastre, porque eles planejaram já para matar todos os huguenotes que estavam lá no Paris. Se me não engano, deixa eu só verificar isso, eu acho que mais do que 100 mil morreram em todo o país. Foi um massacre. E realmente, bom, às vezes nós estamos dizendo o sangue dos mártires é semente da igreja, porque isso tinha o efeito que muitos sobreviventes huguenotes fugiram de França. E foram para Inglaterra, foram para Alemanha, foram para Holanda. Holanda recebeu muitos huguenotes e até criaram lugares para eles refugirem, para eles morar, para eles realmente... a cidade de Delft, se me lembra bem, a cidade de Delft, na Holanda, então até deu uma igreja, das igrejas católicas, mas deu as huguenotes para adorar a Deus, e por muitos anos, muitos séculos, existia nas igrejas protestantes, uma grande igreja protestante de Holanda, tinha também uma asa que era francês, falava francês também. Eram todos os franceses que fugiram para a Holanda e receberam direitos para cultuar a fé reformada e criar um tipo de confederação que estava bem ligado à igreja irmã da igreja protestante reformada ali na Holanda. Mas isso também tem grandes consequências para a França mesmo. O catolicismo, então, ficou muito mais forte desde aquela época. Aqui. 2.000 huguenotes foram assassinados em Paris, só em Paris, aproximadamente 10.000 nas províncias. E a Quarta Guerra Religiosa começou logo depois. Então, naquela guerra também muitos foram assassinados. Muitos fugiram para a Holanda e fortaleceram a Igreja Reformada na Holanda. Em 1618 e 19, então até tinha uma delegação de huguenotes no Grande Sínodo de Dordrecht para resolver o conflito que existia naquela época. E pode pensar o que diz no início, Erasmo, livre-arbítrio, conflitos com Lutero, Calvino, até na Holanda essa discussão entre a doutrina da graça e o livre-arbítrio se tornou um conflito. Arminianos e reformados, as igrejas reformadas, e esse conflito foi resolvido no Sínodo de Dort, em 1618, 1619. E os arminianos que não ganharam, então. As igrejas reformadas ganharam. Se as igrejas reformadas, os arminianos, e ter ganhado esse conflito, Holanda, Brasil, nunca ia existir. Os arminianos queriam paz. Se declararam tolerantes. Queriam que outras igrejas também, incluindo a Igreja Católica, poderiam realmente se manifestar publicamente na área pública. As igrejas reformadas, então, não acreditaram nessa situação. Porque no mesmo ano, 1618, começou a Guerra de 30 anos. A grande guerra da Contra-Reforma. E quase acabou com todo o luteranismo em Alemanha. E era uma grande ameaça também da reforma na Holanda. Então, as igrejas reformadas na Holanda, que era independente, estava em guerra com a Espanha e em guerra também com os outros que estavam preparados para a guerra, vamos dizer. Então, eles disseram, nós não vamos ter paz. Porque se nós vamos ter paz, nós vamos perder a nossa liberdade.
E eles manteram, então, ele estava numa situação de paz provisória, uma trégua, que ia acabar em 1621, mas então eles, como dizer, resolveram o problema em casa, para evitar uma guerra civil, resolveram o problema em casa e, então, depois disseram, nós não vamos continuar a paz com a Espanha. Vamos continuar e decidiram para atacar a Espanha nas suas províncias, nas suas colônias. Porque dali veio o dinheiro para bancar a grande guerra contra as igrejas reformadas. Então eles queriam cortar o umbigo dos espanhóis e então atacaram Bahia, 1623. Não conseguiram, os portugueses eles expulsaram depois os holandeses, mas em 1630, então eles conseguiram. E eu acho que aqui você está vendo os primeiros brasileiros que conheciam os reformados, as igrejas reformadas, os holandeses reformados, que chegaram em 1630 aqui no Brasil. E chegaram até... Aqui tem o Rio São Francisco. Nós estamos na outra? Próximo. Eles chegaram até o Rio São Francisco, Penedo. E dentro do interior também de Pernambuco e Alagoas. E você aqui, a outra, próximo. Pode ver a mapa de Brasil holandês, especialmente então na época de 1630, 1654, e onde então estava os holandeses, e você pode ver Alagoas está incluído, Penedo está incluído, e a mapinha, outro pequeno mapa, você pode ver que até Palmeira dos Índios, eu acho que eles estavam bem perto dele. Então, eu não sei se eles também andavam nessa região naqueles anos. Aqui não tem restinhos históricos de igrejas ou fortificados dos holandeses? Não que você sabe. No litoral tem. Quem quer ler mais sobre isso, então existe um livro que é muito bom, que é de Frans Leonard Schalkwijk. Ele era professor aqui em... As palavras são às vezes um pouco difíceis para repetir, eu sei, mas... Ele é holandês, mas trabalhava por muitos anos então aqui no Brasil. Era professor no SPN, em Recife. E... Isso, exatamente. Então ele escreveu essa tese, Igreja e Estado no Brasil holandês, de 1630 a 1654. Muito bom. Realmente, se você quer ter um pouco de conhecimento disso, tenta. Eu acho que deve ser sebo. Eu acho que não mais consegue neste momento comprar. Se você encontra material, bom, é caro, mas eu neste momento me tornei um colecionador de literatura do Brasil holandês. Porque já descobri que nos anos 80, 90, aqui no Brasil, tem um grande grupo de pessoas que realmente estava escrevendo sobre isso. Procurando nos arquivos, escrevendo livros. Mas, a última vez, quando eu comprei livros, eu encontrei alguns livros em Recife, a senhora que conhecia esse grupo já me disse, olha, já está acabando. Não tem mais pessoas que se interessam por isso. Então, os livros chegam nos sebos, mas tem poucas pessoas que têm interesse. Então, eu decidi, vou colecionar. E realmente, aqui também você vai encontrar que Brasil existe um exemplo do catecismo. Foi o pastor, deixa eu ver, eu esqueci o nome dele. O nome dele é Vincentius Joachimus Soler. Ele foi o primeiro que traduziu o catecismo de Heidelberg para português e tupi.
certo? Ninguém sabe onde está esse livrinho. Então, se você procurando no Sebo encontra então uma livrinha de Soler e que está com 3 línguas, pode me ligar. Estou bem interessado nesse livrinho. Mas, então, os holandeses chegaram aqui com muita tolerância. Eu acho que o Maurício de Nassau foi um homem bem político que realmente deixou os portugueses, então, cultuar nas suas igrejas, não publicamente, mas eles poderiam adorar a Deus, então, da maneira católica, Roma. Enquanto as igrejas públicas, então, realmente, então, tinham os cultos das igrejas reformadas. Houve em Porto Calvo, Recife, também em Paraíba. Aqui mostra todo o sistema, toda a organização da igreja, os concílios regionais, concílios provinciais, tudo foi bem organizado e também a missão no meio dos índios. Então, infelizmente, depois que eles saíram, nada mais sobrou. Isso é interessante para realmente pesquisar, por que não? Porque nem os índios ou nem outras pessoas. Bom, eu sei que os portugueses realmente, agressivamente, tentaram eliminar todas as raízes da reforma. Porque eles não queriam, eles queriam paz também no país. Não queriam confusão, então, religiosa. A situação em Europa já mostrou para onde isso leva, guerra. Então, eles foram bem agressivos nesse ponto. Então, por muito tempo, muitos anos, aqui no Brasil, houve um período que a Igreja Católica estava realmente liderando. E a mudança, eu acho que chegou quando... Não é? 2 volumes, sim, mas estava limitado. Eu queria muito mais trazer para cá. Mas agora 1055 anos. Então, 1055 anos atrás, então chegou a igreja presbiteriana. Os presbiterianos aqui no Brasil. E começaram então a evangelizar e pregar, obra missionária, e então foram instituídas as primeiras igrejas presbiterianas, que também faz parte da grande reforma. Mas a linha é diferente. Então, Holanda é o continente, e os presbiterianos então vêm de Inglaterra, mas também de Escócia, assim para Estados Unidos, e dos Estados Unidos então para Brasil. Mas, então eles, de certa forma, podemos dizer, abriram espaço, então, ou receberam espaço aqui no Brasil para realmente ter as suas próprias igrejas. O que aconteceu com a missão reformada de 1654 até 1945, Holanda foi expulso do Brasil. Vou dizer por sua própria culpa, mas não, foi expulsado do Brasil. Então os holandeses fizeram então continuaram com a obra missionária só nas suas colônias. É como os outros países fizeram nas suas colônias. Portugal então fez isso no Brasil. Holanda então em Indonésia, Madagascar, África do Sul, Suriname, no norte aqui da América do Sul, e América do Norte. Eles, de certa forma, eles saíram daqui, mas receberam prêmio. A ilha, onde tem hoje em dia, Nova York, era holandês. Receberam dos portugueses. Ninguém sabe. Mas, então, eles continuaram com o trabalho missionário ali.
E outra linha também como dizer, para espalhar o evangelho é a imigração. Que pessoas realmente viajem para outros continentes com toda a sua religião e fazendo colônias então nesses países. E assim, posso dizer que você tem as igrejas evangélicas reformadas no sul do país. As igrejas evangélicas reformadas são igrejas de origem de Holanda, que emigraram no início do século XX para o Brasil. E hoje em dia, então, você tem um grupo de igrejas em Arapoti, Carambeí, Nova Holândia, Castrolanda, Curitiba, Itararé, Ponta Grossa, São Paulo e Tiburguim. Eu acho que essas igrejas também é uma das igrejas reformadas que tem cultos juntos com os luteranos lá no sul. E bom, eu não sei exatamente como eles estão organizados. Nós não somos as igrejas irmãs, mas eu reconheço muitas coisas que realmente esse contato devia ser investigado mais. Eu sei também que neste momento, mas eu não sei se o meu colega sabe mais sobre isso, que as igrejas holandesas apoiam um grande projeto em Rio Grande do Sul, que então estou financeiramente apoiando as igrejas presbiterianas, que mandaram, eu acho que uns 10, 12 ou mais missionários para vários lugares que estão trabalhando ali para instituindo igrejas, né? Ele era certo. Ele era pastor onde? Sim, o nome é conhecido. Eu acho que encontrei ele uma vez. Certo. Então lá tem outro projeto, Rio Grande do Sul, que as igrejas presbiterianas, com a ajuda então de Holanda, estão trabalhando. A missão das igrejas reformadas depois da Segunda Guerra Mundial, então houve um grupo de pessoas, fazendeiros, que se mudaram para Monte Alegre, 1950, naquela época. E ele estava lá sem pastor. Pediram, no primeiro lugar, um pastor. Chegou um pastor, eu acho que em 1955, e depois, então, disseram, olha, os campos, então, são brancos, então, manda missionários. Mandaram 2 missionários que começaram a trabalhar em Curitiba, 1966. Depois chegaram outros missionários ali em Curitiba. Por muito tempo eles trabalharam ali. Tem a colônia Monte Alegre, não continuou a funcionar por problemas internos, então acabou. E um grupo desses fazendeiros foi para Unai. Em 1968, então, eles continuaram ali com outra colônia e com a igreja reformada. E eles disseram também, num certo momento, as igrejas canadenses, as igrejas reformadas no Canadá, estavam procurando um campo missionário, e os holandeses disseram, olha, vem para cá, tem um país enorme, nós precisamos outros missionários. Chegou, então, vocês conhecem Julius von Spronsen? Certo. O pai dele, Cornelius von Spronsen, então foi missionário que foi enviado do Canadá e começou a trabalhar em São José da Croa Grande, Pernambuco, bem perto de Maragogi. Em um certo momento, então, ele pediu também ajuda, chegaram outros missionários, pastor Pedro Meia, pastor Ralph Bursman, que começaram a trabalhar em Maragogi e em Recife. E isso foi a missão de Surrey, o oeste de Canadá, as igrejas reformadas no oeste de Canadá, e no certo momento tinha também no leste de Canadá a igreja de Hamilton, que queria também começar um trabalho missionário. E eles mandaram João Cruz para primeiro São José de Croa Grande, e ele começou a procurar e disse, eu vou trabalhar em Maceió. Enquanto ele estava trabalhando, ele trabalhava por muitos anos, então em 2000, ele sabia que em 2000 ele ia sair dali. Então ele estava procurando outra pessoa para substituí-lo.
Em 1998 eu me casei com brasileira de São José de Croa Grande, e os igrejas canadenses então chegaram a descobrir isso, então disseram: precisamos desse homem. Então me chamaram então para realmente começar o trabalho, ou terminar o trabalho, plantar uma igreja em Maceió. Então eu, em 1999, 2000, comecei a trabalhar em Maceió. Você pode ver, tem muitas outras igrejas: Esperança, Paraíba, Cabo Frio. Eu já falei sobre essas igrejas que, num certo momento, pelo uso do internet, então começaram a conhecer a fé reformada e fizeram contato então com as igrejas reformadas, e foi feito um contato, e por uns 2, 3 anos nós nos paqueramos, nós mandamos visitadores eclesiásticos para lá, eles mandaram delegados para nossos concílios, assim nós nos conhecemos, e em 2008, 2009 eles se tornaram membros da confederação. Como também nós temos Fortaleza, e na área de Alagoas, Peroba, Baeiras de Bucarão, e Recife agora tem 2 congregações, Grande Recife e Imbiribeira, em 2015. E Maceió então está trabalhando também para ter uma segunda congregação. E então em 2015 então chegamos a conhecer o Óleo de Água das Flores. Acho que você conhece mais sobre isso, né? Eu não me lembro todos os detalhes, mas vocês também? Não, é bom porque você mesmo está dizendo, pessoas, eu não sei se todos são membros, mas você estava me dizendo que pessoas nem sabem, então parece... Vocês estão ligados com quem? Então, como vocês chegaram então a conhecer as igrejas reformadas? Valeu, pastor. O primeiro contato que a gente teve foi através do irmão Vanetes. Ele teve um contato no Facebook com o pastor Lúcio. Na época o pastor Lúcio era seminarista, estava quase terminando, né? Seminarista das igrejas reformadas. E começou com esse contato no Facebook, aí o Vanetes passou para mim passou, né, as informações sobre ele e tudo, e a gente começou a conversar bem pouquinho ainda pelo Facebook, não é? E eles ficaram, o pastor Lúcio ficou bastante, na verdade, empolgado. Começou até a divulgar, que tem uma igreja reformada lá e Olho d'Água das Flores, né? Assim, para poder empolgar mais tudo. A gente começou a conversar, e ainda em 2015, no finalzinho do ano, no caso a gente pediu para que ele viesse nos conhecer aqui e tudo, marcar um encontro. Foi quando ele veio aqui a primeira vez, no final do ano, para conhecer a gente, até pregou aqui a primeira vez também. E foi o nosso primeiro contato oficial com alguém de lá. Até então, nós não tínhamos conhecimento das igrejas reformadas. A gente tinha vindo, não é, de outra comunidade não reformada. E o contato com o pastor Lúcio inicial foi o início, no caso, vamos dizer assim, da gente assumir essa identidade. Porque até então a gente estava meio perdido, não é aquela coisa. Estava pairando sobre reforma, evangelicalismo geral, então a gente estava meio confuso com relação a isso aí. Então, em 2015, mesmo no final do ano, foi quando o pastor Lúcio fez o primeiro contato, e a gente começou a sempre estar conversando pelo Facebook, já houve alguma cooperação, não é? E o que avançou isso aí bastante foi quando a gente foi, um grupo de jovens foi lá em Maceió, no segundo simpósio reformado, não é? Sobre os cânones de Dort. Exatamente, pronto, aí começou realmente a engrenar, a gente aprender mais, e já nesse período o pastor Lúcio, ele nos trouxe os documentos, né? O catecismo de Heidelberg, né, a extensão de unidade, e a gente começou a estudar, e em pouco tempo a gente começar a aplicar, na verdade, esses documentos, entendeu? Então é uma história bastante recente, não é, de um processo, assim, muito novo ainda, mas que a gente tem avançado, não é, e está só absorvendo para poder ficar pronto aí para um dia avançar e estar na confederação. Valeu. Então, você terminou? Agora, então, a pergunta... ficou respondido, então, como a reforma chegou no Brasil, especialmente em Óleo de Água das Flores.